Conforme anunciamos, está no estúdio da Rádio Bandeirantes o Dr. Evaldo de Araújo, médico infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Dr. Evaldo, seja bem-vindo. Obrigado por abrir um espaço aí na sua agenda disputadíssima para conversar conosco e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes sobre coronavírus. Obrigado a você, Pedro, pelo convite e pela oportunidade de tentar esclarecer algumas situações aqui. Doutor Edivaldo, na medicina tem a fase do diagnóstico e a fase do prognóstico. Qual fase que o senhor está assistindo agora nessa coisa do coronavírus? Nós ainda estamos na fase do diagnóstico do problema? Sim, Thaís. Eu acho que estamos entendendo o que está acontecendo. É muito importante que o ouvinte, que as pessoas de uma maneira geral, compreendam que é tudo muito novo. O vírus ele foi descrito no dia 7 de janeiro e oficialmente os primeiros casos foram no finalzinho de dezembro, ou seja, não tem um mês que a gente está convivendo com isso, é uma situação em progressão e a gente ainda não sabe uma série de coisas que são importantes para estabelecer extensão, gravidade e prognóstico. Então, estamos na fase do diagnóstico sem dúvida nenhuma, só que é aquilo, né? Trocar o pneu com o carro andando. Não dá para a gente ficar só fazendo o diagnóstico sem agir. Então, a gente está agindo ao mesmo tempo conforme os fatos se desdobram. Deixa eu só me desculpar aqui, porque eu errei o nome dele, doutor Evaldo. Doutor Evaldo, o que é agir enquanto faz o diagnóstico, para o caso do Brasil? Bom, para o caso do Brasil especificamente, a primeira coisa que eu quero dizer é para as pessoas ficarem tranquilas. Existem várias centrais epidemiológicas fazendo modelos estatísticos e na minha última consulta de ontem, o Brasil ele se encontra num país considerado como baixo risco de ser atingido nesse momento. Estava em torno de 0,11% a chance, né? Então, o que eu chamo de agir no Brasil é exatamente o que as autoridades têm feito. Os navios que vêm de países onde você tem o reporte de casos estão tendo que fazer uma notificação sanitária e se tiver alguém doente, eles vão ficar em quarentena. Os aeroportos estão alertas, né? Os hospitais sentinelas, os laboratórios públicos sentinelas estão em alerta. Eu tenho notícia que o Estado de São Paulo já criou uma força-tarefa que está acompanhando 24 horas por dia o desenrolar das notícias. Então, é isso que tem que se fazer mesmo, né? Então, a gente tem que dividir muito bem o que são as coisas. Uma coisa é o que está acontecendo na China, outra coisa é o que está acontecendo aqui no Brasil, porque senão, neste momento, onde o risco é baixo, a gente está, de certa forma, protegido até geograficamente, qualquer pessoa que tiver um sintoma respiratório e se achar que tem esse coronavírus, a gente vai ficar numa situação muito complicada. O serviço de saúde não vai dar conta disso. Então, para simplificar, eu diria o seguinte: se você não veio da China nos últimos 14 dias, se você não teve contato com ninguém que veio da China nos últimos 14 dias, fique tranquilo. Procure o serviço médico, vai ser feita a análise epidemiológica, uma análise laboratorial e com certeza a gente vai conseguir separar os casos. Agora, outras pessoas que vieram dessas localidades nos últimos 14 dias e que apresentem sintoma respiratório, como parece que é o caso de uma menina, uma jovem em Minas, esses têm que ser tratados com a devida responsabilidade. Doutor Evaldo, bom dia, o Zaidan que está falando. Bom dia, Zaidan. Eu tenho visto os pronunciamentos lá do pessoal da Organização Mundial de Saúde e eles falam que ainda não é hora de se decretar uma emergência internacional, porém, parece haver um consenso de que vai se espalhar, porque hoje é muita gente viajando, mercadorias, etc. Algumas providências já foram tomadas. A Malásia acabou de dizer que gente daquela região não pode viajar para a Malásia. A Mongólia fechou a fronteira com a China, fronteira terrestre. Hong Kong, a partir de quinta-feira, eles vão interromper o tráfego de trem entre a ilha e o continente, também balsas, etc. Mas já há casos na Oceania, já há casos na América do Norte. Como o senhor disse, há suspeita de um caso no Brasil. Agora, pelo que o senhor tem visto, são 106 mortes, o último número que eu vi na China, né? A letalidade é alta, porque a contaminação parece ser muito rápida, inclusive pela maneira como profissionais de saúde foram atingidos na China rapidamente. Mas a letalidade, pelos números, a comparação de casos conhecidos e número de mortes, é uma letalidade considerada alta, doutor Evaldo? Zaidan, letalidade é um termo muito delicado para a gente falar, né? A letalidade de já é muito grave
para a pessoa diretamente impactada, obviamente, e para os familiares, né? Mas vamos lidar com esse número em saúde pública e tentar ser então um pouquinho mais objetivos. Quando a gente fala em saúde pública, a gente lamenta as mortes individuais, mas tem que olhar o coletivo. Coletivamente, ainda não é possível a gente estabelecer com certeza essa resposta. Uma figura que é muito usada em medicina, de uma maneira geral, é a do iceberg. Talvez a gente veja a ponta do iceberg e não esteja vendo ainda o que está por baixo dele. Por quê? Algumas dificuldades. Primeiro, a dificuldade de fazer o diagnóstico com certeza. Nem todos os laboratórios estão habilitados e conseguem fazer o diagnóstico confirmatório em tempo rápido. Então, mesmo na China, que é o epicentro do problema e onde eles estão investindo pesadamente no diagnóstico e na assistência, existe uma certa latência entre a suspeita e a confirmação. Então, é esperado, é natural que ocorra um acréscimo de casos muito rápido, em pouco tempo, por conta desses casos que hoje são suspeitos e que daqui a pouco confirmados vão virar casos mesmo. Segundo aspecto é a morte, quer dizer, a gente da mesma maneira que tem uma certa latência entre confirmar o diagnóstico, alguns que faleceram, ainda não têm o diagnóstico confirmado, eles morrem como morte suspeita e quando se confirmarem, eles vão para a estatística novamente. Esse número, se a gente for colocar em termos do que se conhece, e os últimos números que a gente tinha da China eram algo como pouco mais de 4 mil casos confirmados e 100 mortes aproximadamente, a gente vai ver que é uma letalidade que fica aí em torno de 3 a 4%, o que é menor do que a gente observou em outras infecções, por exemplo, como a SARS, que teve uma letalidade em torno de 10%, e a MERS, que tem uma letalidade que é de quase 40%, né? Então, qual é o problema dessa doença? Me parece, até o momento, com toda a precariedade da informação que a gente tem. Primeiro, a capacidade de expansão, que parece que ela está se expandindo. Segundo, uma certa predileção por causar pneumonia, em que pese grande parte ou quase a totalidade dos pacientes infectados se recuperem dessa pneumonia, mas exige uma atenção e uma assistência mais especializada. E a letalidade ainda é uma interrogação, mas aparentemente ela está associada com fatores outros. A idade e a presença de doenças crônicas associadas em quem está infectado. E até o momento ela parece ficar em torno aí de 3, 4%, o que é menor do que a gente já viu com outros coronavírus. Doutor Evaldo, pelo que eu estou vendo aqui, o ouvinte da Rádio Bandeirantes costuma comprar produto chinês, porque o que está chegando de pergunta aqui, se esse coronavírus pode vir junto com algum produto comprado da China, não é brincadeira. O Fernando, o Beto, a Rita, a Maria Elvira, todos esses estão perguntando a mesma coisa. Se eu comprar um produto da China que vier embalado, pode vir o coronavírus dentro desse produto? Olha, essa é uma boa oportunidade de a gente esclarecer alguns mitos que existem, né? As pessoas têm uma fantasia e um medo de que entrar em contato com alguma coisa já se infectam, né? Existe uma série de mecanismos de defesa, né? Primeiro a gente tem a pele, o nosso sistema imunológico. Depois, o próprio agente infeccioso, ele tem uma suscetibilidade ao meio ambiente. Então, ele precisa ter material biológico para sobreviver, ele precisa ter uma condição de temperatura, de umidade suficiente para sobreviver. E terceiro, tem que ter uma quantidade suficiente do agente infeccioso para que ele consiga infectar uma pessoa. Então, a gente ainda, inicialmente, havia uma dúvida se esse vírus se transmitiria pelo consumo direto de um alimento in natura, e parece que os vetores, lá, exatamente, né, seriam isso. Depois, rapidamente, a gente viu que ele se transmite de pessoa para pessoa, mas a gente não sabe com que eficiência se dá essa transmissão. E parece que o vírus ainda está sofrendo mutações e essa eficiência está se tornando cada vez melhor. Mas é improvável, para não dizer impossível, que um produto made in China, que vem aí pelo correio ou por qualquer outra via, vá trazer junto o coronavírus. E o avião? Por ser um ambiente fechado, é um ambiente onde o risco é maior da transmissão? Sem dúvida nenhuma. Essa é uma preocupação global, né? Hoje você pega um avião, poucas horas depois você está em outro país e muitas vezes em outro continente, né? O avião, a transmissão, ela pode ser feita de duas maneiras, quer dizer, uma é gotícula, que é uma partícula um pouquinho mais pesada que não vai muito longe, e por aerosol, que é uma partícula aérea mais leve que consegue atingir maiores distâncias. Isso ainda não está claro qual a efetividade do vírus de transmissão por aerosol, mas provavelmente eu imagino que sim, que isso ocorra. Então, numa situação como essa, quem viaja, por exemplo, ao lado de uma pessoa infectada e que ainda não tenha manifestado plenamente seus sintomas, está sim sujeito a um risco. Então, se chegar, por exemplo, um avião
onde se detectou um caso suspeito, as vigilâncias epidemiológicas e sanitárias vão ter que atuar e rastrear todos os contactantes. Aliás, tenho notícias, né, que também os comandantes de avião estão obrigados a informar as autoridades aeroportuárias que se houver algum caso suspeito a bordo, para que no desembarque sejam feitas as medidas de contenção. Agora, quanto tempo o vírus fica ali, como se diz popularmente, incubado, sem que a pessoa perceba, sem sintomas, mas já com capacidade de transmissão? Então, Cláudio, esse período ele não é totalmente conhecido e pode variar de poucos dias, 1 a 2 dias, até 14 dias. Por isso que colocou-se o prazo de 14 dias como um prazo de segurança, ou seja, se a pessoa chegou da China e ficou 14 dias sem apresentar nenhuma manifestação clínica, ela pode ser liberada do isolamento ou de qualquer precaução, porque passou o período de incubação e ela não apresentaria mais risco de transmissão ou de adoecer. Nós estamos conversando com o Dr. Evaldo Araújo, ao vivo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, para tirar dúvidas dos ouvintes e entender um pouco mais sobre o coronavírus e também as medidas que estão sendo tomadas pelas autoridades sanitárias de todo mundo. O Dr. Evaldo vai tomar uma aguinha aqui, bem saudável, isolada de qualquer problema, para que a gente possa continuar a conversa na sequência aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Internacional. 9h30, hora da nossa conexão com a Europa. O correspondente da Rádio Bandeirantes, Jamil Chad, está em Genebra, na Suíça. Ele vai atualizar para nós as informações, porque tem novidade da OMS a respeito do coronavírus, que tem sido o nosso principal assunto aqui no Jornal Gente de hoje, viu, Jamil Chad? Porque as pessoas querem informações, querem saber mais detalhes a respeito dessa doença que assusta o mundo. Boa tarde para você aí na Europa, Jamil. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. De fato, como você colocou, o principal tema do programa, mas também da imprensa internacional e, claro, de todas as reuniões aqui na OMS. Acabamos de ter uma coletiva de imprensa da OMS em que ela dá algumas pistas, pelo menos, sobre o que pode acontecer a partir de agora. O diretor-geral da OMS, Pedro, está em Pequim e acaba de se reunir com o próprio presidente da China. Isso demonstra, obviamente, a gravidade e a seriedade política do assunto. Não é normal, não é como costume o diretor-geral da OMS ser recebido pelo próprio presidente. Normalmente tem reuniões com o chanceler, com o ministro da Saúde, mas não com o presidente. Nesse caso ficou muito claro que sim, a questão política é muito importante. O que pode acontecer a partir de agora? Ele volta para Genebra e vai decidir se convoca ou não um novo comitê de emergência, ainda para essa semana, para determinar se a situação é ou não uma emergência global. Esses serão os próximos passos, vamos dizer assim, políticos, Pedro. Obviamente, o que nós estamos e o que o próprio diretor-geral da OMS discutiu na China no momento é o que se refere à situação também dos estrangeiros na China. Tivemos aí o anúncio de vários países, Índia, Coreia do Sul, França, Japão, os americanos e vários outros países indicando que estão enviando aviões para as regiões afetadas na China para retirar os seus nacionais. A OMS está justamente avaliando neste momento se vai ter uma posição sobre isso ou não, porque justamente existe, de uma certa forma, um risco de que essa população eventualmente contaminada volte aos seus países e acabe importando com elas o próprio problema. Então, se houver essa evacuação, ela precisa acontecer de uma forma coordenada e com muitos controles. Então, essa é uma dos aspectos da coletiva de imprensa de hoje. O outro é uma questão mais técnica, que inclusive o doutor deve estar ciente do fato de que muitos detalhes ainda sobre esse vírus não são conhecidos. Um deles é justamente o período de incubação. Então, há uma perspectiva de que seja aí entre 2 e 10 dias, em média, mas podendo chegar a 14 dias. O que significa, na prática, Pedro, como disse o próprio porta-voz da OMS, nós teremos, sim, provavelmente um aumento no número de casos, porque certamente existe pessoas em que o vírus ainda está nesse período de incubação e que depois vão ser confirmados como sendo contaminados. Então, essa é a situação agora. A OMS
está avaliando, inclusive, soltar um novo comunicado ainda hoje, provavelmente no final do dia, e, claro, muita atenção em relação a isso, obviamente com impacto político, impacto econômico e, claro, o próprio impacto de saúde. Ô Jamil, restrição de voos a partir da China, em outras localidades, isso é tratado também aí pelas autoridades da OMS? Alguma novidade, alguma perspectiva a respeito de uma medida mais drástica, mais radical para conter a disseminação do vírus? Olha, Pedro, a OMS nunca sugeriu em nenhuma das outras epidemias, nem no Ebola e nem em outras ocasiões, o fim das viagens a esses países. Isso não faz parte, pelo menos, das recomendações oficiais. Agora, que a própria OMS disse hoje aqui, governos, países, são soberanos em tomar uma decisão de, eventualmente, fechar uma fronteira ou controlar esse fluxo. Agora, o que a OMS também diz hoje, não se pode ter uma reação exagerada em relação a essa situação. O próprio Tedros, o diretor-geral, ainda na China, pediu calma à comunidade internacional e que haja confiança justamente nos chineses sobre as medidas tomadas do lado de lá. Agora, certamente, essa é a situação hoje, e como a própria OMS disse, Pedro, nós podemos falar sobre o que está acontecendo neste momento. O que vai acontecer nesta tarde ou amanhã já é, obviamente, uma outra situação. Esse é o correspondente da Rádio Bandeirantes na Europa, o Jamil Chad, de volta ao longo da nossa programação. Bom trabalho por aí, Jamil. Bom dia a todos. 9h35, seguimos aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes com o Dr. Evaldo de Araújo, que é médico infectologista do HC, que está conversando conosco hoje sobre o coronavírus. Dr. Evaldo, por que esse risco no Brasil, que o senhor mencionou agora há pouco aqui na entrevista, ele é baixo? Como é que se calcula isso? Os ouvintes da Rádio Bandeirantes estão perguntando aqui. Na verdade, você tem algumas fórmulas matemáticas que você consegue calcular a partir de uma modelagem o risco de transmissão. Para cada doença, você tem uma modelagem possível. Então, você tem doenças de maior infectividade e outras de menor infectividade. Como a gente falou, e o próprio Jamil acaba de reproduzir os dados da OMS, não se conhece tudo desse novo vírus, mas os modelos até então disponíveis mostram que a infectividade dele ela se colocaria num patamar entre moderado a baixo, mas isso pode se modificar, né? Em relação ao Brasil, o porquê esse risco é menor? Muito pelo lado epidemiológico, quer dizer, a gente tem uma transição de pessoas muito mais intensa dentro da China, dentro das fronteiras asiáticas, e a partir do momento que as autoridades chinesas adotaram medidas de contenção, este fluxo ele começa a diminuir. Então, matematicamente e epidemiologicamente, esse risco ele parece ser baixo. Agora, risco baixo não é risco zero, por isso que todo caso suspeito, muito com base na epidemiologia, e eu estou enfatizando muito isso, que é ter vindo da China ou de países fronteiriços com a China, nos últimos 14 dias, é que baseiam essa percepção de baixo risco no Brasil até o momento. Doutor Evaldo, estou vendo aqui agora a informação de que nesta terça-feira, né, há uma considerável diferença de fuso, 12 horas, autoridades japonesas informaram que identificaram um novo caso de coronavírus no Japão, o primeiro em um paciente que não esteve na China. Mas ele era motorista de ônibus, motorista de ônibus, e transportou um grupo de viajantes de Wuhan. Entre 8 e 16 de janeiro, ele fez transporte de pessoas da região de Wuhan, na China. E ele teria começado a apresentar sintomas de infecção no dia 14 de janeiro. Ou seja, é uma situação previsível, claro, né? Porque as pessoas não sabiam ainda. O prefeito lá de Hubei, né, chegou a admitir que 5 milhões de pessoas tinham deixado a cidade antes do feriado e tal, antes de fazerem a quarentena. Ou seja, mesmo sendo um caso em que o sujeito não foi para a China, tal, mas o fato dele ter tido esse contato mostra que ainda esse é o fator primordial na contaminação, né? Algum contato com gente daquela região, né?
Zaidan, é o que eu falei anteriormente na pergunta sobre os aviões. Provavelmente esse motorista foi atingido por partículas de menor tamanho, que conseguem atingir uma distância maior, e foi infectado. Então é a transmissão interhumano, transmissão por aerossol, e agora a gente entra num segundo momento, que você expandiu a epidemia do foco inicial, do epicentro, né? Então a gente teve, na verdade, 3 momentos. O primeiro momento, que é sair do animal para a espécie humana. O segundo momento, que é aquela expansão local. E nós estamos começando a ver o terceiro momento, que é a expansão pessoa a pessoa entre os contactantes. É natural, e a imprensa, de uma maneira geral, certamente vai noticiar muito o aumento de casos. Isso é previsível. O que a gente tem que acompanhar são as medidas de contenção, as medidas preparatórias para eventual assistência, se a gente tiver casos, né? E o desenvolvimento científico para que a gente chegue em drogas efetivas, em outras maneiras. A história natural dessas doenças, ela tem mostrado, baseado em modelos anteriores, que ela, em algum momento, ela se equilibra, ela se autoextingue. Quando que isso acontece? O vírus ele vai sofrer mutações, adaptações, e a gente, ao mesmo tempo, vai desenvolver mecanismos de imunidade. E a partir do momento que você começa a ter imunidade, contenção, de certa forma, isso se esvaece um pouco. Pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, pode demorar menos. Mas, de alguma maneira, a gente vai ter um fim a isso. O ponto aconteceu na China. E a China hoje é um país que, olha, com todo respeito aos Estados Unidos, eu acho que a China hoje tem um potencial de ser a maior potência global em todos os aspectos, sejam demográficos, sejam econômicos e até políticos, em muito pouco tempo, né? Então, a gente vê que o reflexo hoje é muito mais econômico, e a intervenção do Jamil mostrou, e ele usou esse termo, político, do que de saúde, né? Então, para nós médicos, para as pessoas que estão fazendo a linha de frente da assistência ou tentando trazer alguma informação para as pessoas, é muito difícil você conciliar uma informação científica equilibrada com esse outro aspecto que é completamente desequilibrado, para não dizer histérico, do mercado financeiro e das pessoas que lidam com questões políticas. Então a gente começa a ver teorias de conspiração, teorias do caos, e quando na verdade o que eu vi foi uma ocorrência absolutamente explicável do ponto de vista biológico, pelo hábito alimentar, pela cultura chinesa, e nós estamos vendo, saiu um artigo no New England Journal of Medicine, de autoria dos chineses que estão à frente disso, extremamente elegante, extremamente transparente, e eu estou vendo a China fazer o que tem que ser feito. E eu acho que no final disso, apesar de ter começado lá, e apesar desse prefeito, a gente ainda vai ser grato à China, porque rapidamente está... Você imagina a complexidade, Pedro e ouvintes, de você isolar uma cidade inteira com milhões de pessoas. E eles estão fazendo isso. Então, vamos ter que aguardar. Agora, doutor Evaldo, talvez sejamos gratos também em breve ao Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que deverá testar vacinas contra o coronavírus em até 3 meses. Há também pesquisas adiantadas na Rússia, segundo informações que nos chegam aqui. Agora, se esse teste for realizado realmente em 3 meses, né? Geralmente qual o tempo que leva entre os testes em humanos e efetivamente a colocação da vacina à disposição da população? Cláudio, existem etapas de desenvolvimento de produtos, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, que são as fases que primeiro você testa in vitro, em modelos animais, depois em pequenos grupos humanos, depois você expande para outros grupos humanos e finalmente você coloca em uso clínico e faz uma avaliação após a comercialização e uso em larga escala. Evidentemente que, dado o potencial de emergência dessa situação que a gente vive, isso tudo vai ser acelerado, né? Por outro lado, existe uma base, um modelo, e o NIH e outros institutos, como o Instituto Pasteur, a própria OMS, eles têm um corpo de pesquisadores e cientistas extremamente competentes, que a partir do que eles já têm de outros modelos, inclusive similares ao corona que a gente está lidando agora, isso pode acelerar o processo. Eu acredito que num prazo... se tiver sucesso essas tentativas do NIH, dos russos e de outros grupos de pesquisadores, num prazo aí de talvez 12 meses, a gente consiga ter uma vacina que possa ser utilizada em larga escala. Até lá, vai ser muito importante a gente fazer o básico: higiene das mãos com água e sabão,
álcool gel, boas práticas quando a gente espirrar e tossir, não contaminando a mão para não transmitir, enfim, usando lenço descartável, fazendo o básico. E as autoridades médicas e sanitárias fazendo a contenção. Última pergunta aqui para a gente finalizar a entrevista, doutor. Muitos ouvintes que vão viajar pelo aeroporto de Guarulhos, não para a China, para outras localidades, perguntando se precisam usar máscaras aqui no aeroporto, se é necessário esse cuidado, porque tem muito avião vindo da China aqui para o Brasil. O senhor acha que isso é necessário aqui ou... Olha, Pedro, os asiáticos, eles têm o hábito, está até passando a imagem aí, de usar máscara independentemente de qualquer coisa. Doenças de transmissão aérea existem várias, lugares de grande circulação de público evidentemente apresentam um risco aumentado, mas eu diria que essa é uma decisão muito pessoal, né? Se a pessoa quiser usar uma máscara, mal não vai fazer, é evidentemente um pouco estranho, talvez remeta até um certo catastrofismo, né? Mas mal não faz. Então é uma decisão muito individual. Agora, fazer isso como uma recomendação efetiva, se a própria OMS ainda não fez, não serei eu que vou fazer. E aqui eu quero até ilustrar uma situação para a gente ter muito cuidado com o que a gente lida. Nesse final de semana, na cidade que eu resido, em Santos, os estivadores observaram alguns trabalhadores num convés de um navio de origem asiática, trabalhando com máscara e tal, e já gravaram áudios, correram para redes sociais, denunciando e tudo mais. A Anvisa foi a bordo e falou, olha, primeiro que não tinha ninguém com sintoma de doença. Segundo, que como eles trabalham com grão, a máscara é necessária porque aquilo é um EPI, um equipamento de proteção individual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não quero ser aqui uma pessoa extremamente tranquila em relação a isso, mas também não serei aquele que vou disseminar o pânico. Eu acho que a gente tem que viver um dia de cada vez, há um potencial de expansão, isso vai acontecer, agora a gente ainda não sabe o potencial de gravidade dessa expansão. Então eu vou ficar com aquela figura do iceberg. Talvez a gente veja só a pontinha ainda, vamos ter que ver o que está por baixo da água. Pode ser tranquilo e no futuro mostre que foi um grande susto e serviu como treinamento para a gente mover as nossas instituições, ou pode ser que de fato a gente viva com uma situação de maior gravidade. Dr. Evaldo Araújo, médico do HC de São Paulo, obrigado pela presença aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Foi um prazer conversar com o senhor, aprender um pouco mais sobre coronavírus aí. Até uma próxima oportunidade. Obrigado ao convite e bom dia a todos.